Olá, bom dia! Hoje é dia 14 de julho, terça-feira. Eu sou a Graziela Siqueira. Peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. São Paulo abre inscrições para voluntários da vacina contra o coronavírus. O governo de São Paulo compra câmeras de lapela para diminuir violência policial. Homem aponta como autor do sumiço de Emily presta depoimento na DIG. Secretário do Meio Ambiente de Nova Odessa está internado com coronavírus. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E o governo de São Paulo lançou ontem, no dia 13, uma plataforma para inscrições de voluntários que queiram participar dos testes da vacina contra o novo coronavírus, a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês, e as inscrições serão feitas por meio do portal www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus, e onde será possível acessar a plataforma da triagem para receber se o candidato preenche os critérios de recrutamento. O cadastramento nos centros de pesquisas dos participantes começa a partir de hoje, dia 14. Nessa plataforma, os voluntários interessados irão responder a algumas perguntas iniciais para saber se tem o perfil necessário para participar dos testes com a vacina. Após essa etapa, serão informados os endereços dos centros de pesquisas que devem ser procurados para, enfim, iniciarem todos os processos necessários para confirmar a participação. Todas as informações são sigilosas e poderão se inscrever apenas profissionais da saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam com pacientes da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Eles não podem ter outras doenças e nem estar em fase de testes para outras vacinas. As voluntárias mulheres também não poderão estar grávidas. Sobre a fase 3, o governo de São Paulo vai iniciar a fase 3 de teste em humanos da Coronavac no dia 20 de julho. Essa vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Sinovac, sediada na China, é uma das mais avançadas em testes. Ela já está na terceira etapa, chamada clínica, em testagem em humanos. O laboratório chinês já realizou o teste do produto em cerca de 1.000 voluntários da China, nas fases 1 e 2. Antes, o modelo experimental aplicado em macacos apresentou resultados expressivos em termos de respostas imune contra as proteínas do vírus. Os testes com a Coronavac serão realizados em 9.000 voluntários em centros de pesquisas e 6 estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A pesquisa clínica será coordenada pelo Instituto Butantan e o custo da testagem é de 85 milhões, custeados pelo governo. A vacina é inativa, ou seja, contém apenas fragmentos do vírus inativos. Com a aplicação da dose, o sistema imunológico passará a produzir anticorpos contra o agente causador da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. No teste, metade das pessoas receberão a vacina e metade receberá placebo, a substância inócua. Os voluntários não saberão o que vão receber. E agora, a partir do dia 1º de agosto, a Polícia Militar de São Paulo terá à disposição de 2.000 bodycams de lapela, que estão sendo adquiridos pelo governo estadual. Segundo o anúncio feito pelo governador João Dória, do PSDB, durante uma entrevista coletiva do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, a zona sul da capital paulista, os equipamentos serão destinados ao policiamento de rua em São Paulo. Outras 3.000 unidades ainda serão compradas. Ele não pode tirá-lo, não pode desligá-lo, e ela transmite ao vivo todas as suas ações. São transmitidas para o Copom e gravadas também em nuvem e não podem ser apagadas. 2 benefícios desta ação. Primeiro, vai reduzir sim o nível de violência de poucos que acabam comprometendo muitos. Poucos policiais de uma corporação que é a melhor corporação militar do país e podem comprometer a ação de muitos. A maioria dos policiais militares que são corretos, cumpre protocolos e agem de maneira eficiente nas ruas, respeitando e protegendo as pessoas. Serve para apresentar fatos reais, cenas sem edição por qualquer tipo de interesse, afirma Dória. E agora, morreu na noite deste domingo, dia 12, em Piracicaba, aos 89 anos, o ex-deputado Jairo Ribeiro de Matos. Ele havia sofrido um acidente vascular cerebral, o AVC, e estava internado em um hospital particular da cidade desde o dia 1º de julho e teve uma parada respiratória. Jairo era engenheiro agrônomo, escultor, escritor e foi professor da Exalc,
Na política, além de deputado estadual por 3 mandatos pelo Partido de Frente, liderar o PFL, foi também vereador em Piracicaba. Também foi fundador da Rádio Educadora AM e a Jovem Pan FM. Exercia atualmente a função de presidente do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, do qual foi um dos fundadores. Jairo foi sepultado às 16h30 no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. O prefeito Barjas Negre lamentou a perda, prestou solidariedade aos familiares e decretou luto oficial de 3 dias no município. Meus sentimentos a toda a família. E agora, a Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste recuperou uma retroescavadeira roubada de uma empresa de Piracicaba no meio de um canavial na área rural da região de Área Branca, às 13h30 deste domingo, no dia 12. Os patrulheiros foram informados às 5 horas da manhã deste domingo que o equipamento roubado estaria na área rural a partir dos rastreamentos via satélite, e os guardas se embrenharam no meio de uma mata e localizaram o equipamento. O proprietário do equipamento foi informado e providenciou a remoção do local e ficaria responsável pelo registro da ocorrência. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma frente fria vai avançar sobre a costa do sudeste do país e influenciar parte da região. A previsão para a capital paulista, Baixada Santista e litoral sul do estado de São Paulo é de céu encoberto e chuva frequente. Nas demais áreas do leste, sul e oeste paulista, no litoral sul fluminense, na região dos Lagos e do Grande Rio, a previsão é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na região de Bauru de Campinas, da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, na região de Viçosa e nas demais áreas do centro-sul fluminense, chove de forma passageira. Não chove e o sol predomina nas demais áreas da região, incluindo Belo Horizonte e Vitória. Na região de Itamarandiba e de Araçuaí, tem risco de nevoeiro ao amanhecer, e o dia será ensolarado no noroeste de Minas Gerais. No centro-oeste de Minas Gerais e extremo norte paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Tem risco de chuva com até moderada intensidade, que pode vir acompanhada de rajadas de vento no litoral paulista e em grande parte do centro-sul fluminense. O mar vai ficar agitado e tem risco de ressaca no litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. No litoral sul paulista, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. E entre Santos e Cabo de São Tomé, são esperadas ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. Com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, a temperatura vai cair em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A mínima prevista na capital paulista é de 14 e a máxima é de 18 graus. Na capital fluminense, a mínima prevista é de 16 e a máxima é de 26 graus. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora o assunto é o desaparecimento da menina Emily. A Emily Belo Soares, de 11 anos, que estava desaparecida durante 4 dias. Paulo César da Silva Santos, de 28 anos, se apresentou na DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana, na tarde desta segunda-feira, dia 13, ontem, após prestar depoimento, ele foi preso. Ele chegou na sede da DIG acompanhado de 3 advogados. Paulo César se aproveitou que a irmã estava em uma viagem de trabalho e foi até o condomínio Praças de Sumaré, no Jardim Santa Maria, em Sumaré. Na sexta-feira, dia 10, ele deixou o local um dia após a menina ser localizada em um posto de combustível na Praia Azul, em Americana. A Polícia Civil esteve no apartamento juntamente com a menina, que reconheceu o local onde foi mantida em cativeiro. O homem, porém, não estava no imóvel. O delegado da DIG, José Donizete de Mello, apura se ao menos mais um comparsa está envolvido no crime. Ele foi indiciado por cárcere privado e estupro de vulnerável. E agora o secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa, Edson Barros de Souza, o nenê do gás do PSDB, está internado com coronavírus.
As informações foram reveladas nesta segunda-feira, dia 13, durante a sessão da Câmara. Nenê do Gás é o primeiro suplente do PSDB e assumirá lugar do vereador Avelino Xavier Alves, o ponês que faleceu na quinta-feira, dia 9, a vítima de coronavírus. Nenê não assumiu o posto na sessão desta segunda-feira, dia 13, por estar internado, conforme revelado pelo presidente da Câmara, Wagner Barilon, do PSDB também. Nenê estava internado na unidade respiratória do Jardim Alvorada desde a noite do domingo, dia 12, e foi transferido nesta segunda-feira, dia 13, para o Hospital das Clínicas, na Unicamp. Melhoras, que tudo isso passe logo. E agora a Polícia Militar, em parceria com a Star Motos, irá distribuir nesta terça-feira, dia 14, hoje, 500 antenas anti-arrebatamento contra linhas de cerol em Limeira. Segundo o capitão da 5ª Companhia de Polícia Militar de Limeira, Costa Pereira, o material será instalado gratuitamente para os motociclistas que passarem em um dos pontos de instalação. A ação acontece em 2 locais, sendo o primeiro da Vila Francisco de Andréia, o anel viário, próximo ao Jardim Anavac 2, das 10 da manhã às 11. E o segundo ponto é das 15 às 16 da tarde, na Vila Antônio Crunianes Filhos, no anel viário, em frente ao Fórum Civil. Parabéns, Limeira, por essa iniciativa. E agora o condutor de 39 anos, Gil Siena, ficou ferido na noite desta segunda-feira, dia 13, após se envolver em um acidente de trânsito no quilômetro 1 da rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, da SP-147, pista que liga Limeira a Iracemápolis, em Limeira. Segundo informações apuradas pelo Notícia Limeira, no local, o motorista seguia sentido Iracemápolis quando o pneu do veículo teria estourado. O carro bateu em uma mureta de proteção, rodopiou e só parou após bater na outra mureta de proteção da pista, contrária, atingindo uma bicicleta. Por sorte, o rapaz empurrava a bicicleta e conseguiu pular no canteiro, não sendo atingido pelo veículo. O condutor ficou retido nas ferragens e se queixava de dores na região da bacia. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital Santa Casa de Limeira. No carro ainda havia outros 3 homens que dispensaram atendimento médico no local. A Polícia Militar Rodoviária apoiou na ocorrência. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nesta quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você também que está em casa e quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte Sabor Restaurante, eles atendem também pelo iFood. Faça o seu pedido. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta. E agora o estudante picado por uma cobra nágio na semana passada do Distrito Federal teve a alta ontem, dia 13. A Polícia Civil do Distrito Federal, a PCDF, investiga o caso uma vez que ele não tinha permissão para criar o animal e a serpente não poderia ser mantida em um domicílio por um cidadão de forma domesticada. O animal foi encaminhado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, pelo IBAMA, que o repassou ao Zoológico de Brasília. Questionados pela reportagem, a Polícia Civil e do Distrito Federal respondeu que não poderia dar detalhes acerca da investigação. A expectativa é de que o estudante preste depoimento após a sua libertação do hospital. Pedro Henrique Lecu foi picado pela nágio na última terça-feira, dia 7, e foi internado logo após o episódio em um hospital privado na região administrativa do Gama, a 30 quilômetros do centro de Brasília. O quadro do rapaz evoluiu para o estado grave e ele chegou a ser colocado em um coma induzido. A assessoria do hospital não deu detalhes nem divulgou boletim médico sobre o caso. A situação de saúde foi mantida sob sigilo e a partir de um pedido da família. A cobra foi encontrada em uma caixa na região central de Brasília pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental, o BPMA. O animal, que estava em boas condições, foi encaminhado para o IBAMA, que repassou para o Zoológico de Brasília. Sobre as novas descobertas, na quinta-feira, dia 9, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental encontrou em uma área rural de Planaltina, que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília, mais 16 serpentes escondidas em caixas. E segundo a corporação, a descoberta tem relação com a nágio encontrada anteriormente. A operação foi motivada por uma denúncia anônima. O dono da chácara, onde as serpentes foram encontradas, informou que não sabe como os animais foram parar ali. As serpentes também serão encaminhadas ao IBAMA. Na sexta-feira, a Polícia Civil descobriu outras 7 serpentes. A ação foi decorrente à Operação Esquamata, que visou combater crimes contra a fauna e a manutenção ilegal dos répteis de animais que foram encontrados em uma outra chácara na região administrativa em Samambaia.
a PCDF divulgou apenas que continua as investigações de indícios de tráfico internacional de animais. Isso porque, tanto no caso da Naja como de outras espécies, os animais eram oriundos de ecossistemas de fora do país. No sábado, dia 11, foi encontrada uma outra cobra do estudante Pedro Henrique Lencul em um apartamento na região administrativa do Guará, a 15 quilômetros do centro de Brasília. O estudante, picado por uma cobra Naja na semana passada no Distrito Federal, teve alta no dia 13. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso e, uma vez que ele não tinha permissão de criar o animal e a serpente não poderia ser mantida em domicílio por um cidadão de forma doméstica. O animal, então, passou a ser encaminhado para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, do IBAMA, que está no Zoológico de Brasília. Foi questionado pela Agência Brasil, a Polícia Civil do Distrito ainda não conseguiu responder os detalhes acerca da investigação. A expectativa é esperar o depoimento mesmo do estudante após a liberação dele do hospital. E agora... E estamos de volta com o Jornal Todo Dia, e agora falando da Prefeitura de Limeira. E por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, já castrou 1.300 cães e gatos para o procedimento de castração. O cadastramento foi feito junto ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, seguindo o critério de atendimento com caráter social, priorizando cães e gatos errantes que vivem nas ruas e aqueles que pertencem às famílias em situação de vulnerabilidade social. As cirurgias são realizadas por clínicas e hospitais veterinários que se cadastraram de acordo com o regramento publicado em editais no início do ano. Para ampliar o prazo para a realização dos procedimentos, por parte das clínicas veterinárias, o cadastramento para a castração será suspenso a partir de hoje, desta terça-feira, dia 14. O atendimento para a realização do cadastro será retomado quando a maioria dos cães e gatos que já inscritos for atendida, explicou o secretário do Meio Ambiente e Agricultura, Paulo Trigo. E agora, uma mulher de 25 anos e um homem de 33 anos ficaram feridos na tarde desta segunda-feira, dia 13, após se envolverem em um acidente de trânsito na Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, no Jardim Victória Lucato, em Limeira. Segundo informações apuradas, no local, o condutor de um Fiesta seguia pela avenida quando um Fusca teria cruzado sua preferencial, ocorrendo a colisão. A passageira do Fiesta bateu a cabeça no para-brisa. Já o passageiro do Fusca se queixava de dor na coxa direita. Ambos foram socorridos por uma equipe do SAMU, sendo encaminhados à unidade de pronto atendimento na UPA Abílio Pedro. Espero que todos estejam bem. E agora vamos atualizar os casos da Covid-19, começando por Hortolândia. Hortolândia tem 2.247 casos notificados. Pacientes em investigações são 357, em isolamento domiciliar aguardando o exame 316, em internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia 14, em internação no Hospital Municipal Mário Covas 3 e os 3 estão em UTI. Em internação hospitalar fora o município 24, 18 em UTI, 6 em enfermaria. Casos confirmados são 966, 68 pacientes em isolamento domiciliar, 2 internação na unidade respiratória UPA Nova Hortolândia, 2 internação no Hospital Municipal Mário Covas, em UTI, 27 pacientes em internação hospitalar fora do município, 12 em UTI, 5 em enfermaria. 819 pacientes já receberam alta e estão curados. 48 óbitos, casos descartados são 924. E todos os casos em investigação encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação de casos confirmados mediante informação da Secretaria de Saúde do Estado. E agora, a atualização do município de Santa Bárbara do Oeste de casos do coronavírus. Nessa segunda-feira, são eles 1.448 casos suspeitos, 1.153 casos confirmados em pacientes e moradores de Santa Bárbara do Oeste e 31 de moradores de outros municípios. 1.000 casos curados, 2.841 descartados, 32 óbitos confirmados, 1 óbito suspeito, 8 óbitos descartados e consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. Agora, a atualização de Americana. A Americana chega a 43 óbitos por Covid-19. A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira, dia 13, o registro de mais 2 óbitos por Covid-19, totalizando 43 mortes pela doença
residentes do município. Além disso, foram registradas mais 4 óbitos suspeitos de Covid-19 com resultados de exame PCR, ainda sendo aguardados. Os óbitos confirmados da Covid-19 foram um homem de 59 anos, morador da cidade de Jardim, que faleceu no dia 8 de julho e estava internado no hospital particular e tinha diabetes, doença cardiovascular e renal crônica. E um homem de 35 anos, morador do Mário Covas, que faleceu no dia 11 de julho, estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e tinha diabetes. O boletim atualizado traz ainda mais 15 novos resultados positivos da Covid-19, sendo dois casos curados, que são 11 em isolamento domiciliar e 2 internados em hospitais particulares, uma mulher de 54 anos, moradora do Jardim Recanto, e uma mulher de 69 anos do Vila Bertini. Também foram registradas mais 30 novos casos suspeitos da doença que estão em isolamento domiciliar. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 912 casos positivos, sendo 43 óbitos, 11 internados, 262 em isolamento domiciliar e 596 curados. 252 casos suspeitos, aguardando o resultado de exames, sendo 6 óbitos, 16 internados em hospitais e 230 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.592 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exames negativos. A ocupação de leitos da Covid-19, a Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta segunda-feira, dia 13, às 11 horas, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 81% com respiradores, de 48 no total, 39 estão ocupados, e 70% sem respiradores, de 56 no total, 39 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal quanto dos hospitais particulares. A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: são 67% com respiradores, de 15 no total, 10 estão ocupados e 55 sem respiradores. De 20 no total, 11 estão ocupados. Ressalta-se que os dados do Boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns outros fatores. O principal deles é o boletim que registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residam no município, por isso não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificações oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos. E agora vamos atualizar os casos de Covid-19 em Nova Odessa. Nova Odessa registrou mais 2 mortes por Covid-19 e, de acordo com o balanço divulgado na segunda-feira, dia 13, ontem, pela Secretaria de Saúde, o município totaliza 19 óbitos. Além disso, a Vigilância Epidemiológica notificou 18 novos casos da doença causados pelo novo coronavírus. Entre os infectados está o secretário municipal do Meio Ambiente, Parques e Jardim, Edson Barros de Souza, mais conhecido como Nenê Gás. Desde o início da pandemia, 222 pessoas foram contaminadas na cidade. Desse total, 125 já se recuperaram. E na atualização dessa segunda-feira, dia 13 de julho, há 402 novos casos confirmados em Campinas, totalizando 11.961 pessoas. Eram 11.559. 20.207 descartados, 540 a mais e 605 em investigação, 30 a menos. Há 11 novos óbitos, o total chega a 455 mortes registradas. Outras 21, 4 a menos, estão em investigação. Entre as vítimas, 2 eram maiores de 80 anos, outras 4 tinham entre 70 e 79 anos, 2 entre 60 e 69 anos e uma entre 40 e 49 anos. As 11 pessoas que morreram são: uma mulher de 71 anos de idade morreu no dia 28 de junho, tinha outras doenças como comorbidades. Uma mulher de 66 anos de idade morreu no dia 30 de junho, tinha outras doenças como comorbidades. Mulher de 64 anos de idade morreu no dia 4 de julho, e tinha outras doenças como comorbidades. Homem de 77 anos de idade morreu no dia 7 de julho, tinha outras doenças como comorbidades. Homem de 32 anos de idade morreu no dia 7 de julho, tinha outras doenças, também como comorbidades. Mulher de 85 anos de idade morreu no dia 9 de julho, tinha outras doenças como comorbidades. Homem de 75 anos de idade morreu no dia 10 de julho e tinha outras doenças como comorbidades. Mulher de 85 anos de idade morreu no dia 11 de julho e tinha também comorbidades. Homem de 42 anos de idade morreu no dia 11 de julho e não tinha outras doenças.
Homem de 37 anos de idade morreu no dia 11 de julho e tinha outras doenças, como comorbidades. Um homem de 72 anos de idade morreu no dia 11 de julho e tinha outras doenças, como comorbidades. Do total de confirmações, 9.823 pessoas estão recuperadas, 481 a mais. 420 estão internadas com Covid-19, 17 a mais. E 1.246 estão em isolamento domiciliar, 107 a menos. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia, ainda falando sobre o balanço do coronavírus. A Prefeitura de Salto, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde, informa que o município registrou nesta segunda-feira, dia 13, que houve a confirmação de mais 2 óbitos por Covid-19 em Salto, totalizando assim 15 óbitos no município. E sobre os falecimentos confirmados de ontem, trata-se de um homem de 87 anos e uma mulher de 82 anos. Ambos estavam internados em um hospital de Monte Serrate. A administração municipal lamenta que os óbitos e presta solidariedade aos familiares e amigos. Situação epidemiológica. São 393 casos confirmados da Covid-19, sendo que 322 evoluíram para a cura. 14 casos seguem internados, sendo 3 em UTI, 42 casos em isolamento domiciliar. 906 casos descartados, exames com resultados negativos. 30 casos que aguardam resultados. Destes, 4 casos suspeitos estão em isolamento domiciliar, 9 em internação clínica, sendo 3 em UTI, e um óbito por suspeita da Covid-19. No total, 1.329 notificações de casos suspeitos e todos residentes de Salto. A taxa de ocupação do Hospital Municipal de Internação da UTI Covid-19 são 66%, 4 pacientes, casos suspeitos e confirmados. Internação clínica médica, Covid-19, 66%, 8 pacientes, casos suspeitos e confirmados. Sobre os casos confirmados de hoje, 7 mulheres de 30 a 64 anos, residentes do Jardim Secap, Jardim Santa Efigênia, Jardim Santo Antônio, Parque Laguna, Jardim Cidade 1 e Jardim Saltense. 4 homens de 41 a 85 anos, residentes do Jardim das Nações, Jardim São João e Jardim Santa Efigênia. 3 crianças de 2 e 4 anos do Jardim Secap, bairro de São Pedro e São Paulo e Vila Martins. E agora a atualização dos casos de Araras. Araras registra a 25ª morte em decorrência da Covid-19. A Vigilância Epidemiológica de Araras confirmou o 25º óbito em decorrência da Covid-19 na cidade. A paciente estava internada e faleceu na noite de domingo, dia 12. A Secretaria Municipal de Saúde investiga outras 2 mortes suspeitas e aguarda o resultado dos exames para o diagnóstico dos casos. Segundo o último balanço epidemiológico, Araras registra 841 casos confirmados da doença, provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Entre os ararenses que testaram positivo, há 28 internados atualmente, 9 deles em UTI e 19 na enfermaria da Covid-19, somando dados da Santa Casa da Misericórdia e do Hospital Unimed. Há ainda outras 6 pessoas internadas nos hospitais, aguardando resultados de exames para diagnóstico do caso. O novo coronavírus tem transmissão comunitária em Araras desde abril, ou seja, não é mais possível determinar como aconteceu o contágio dos pacientes. E agora a Secretaria de Saúde registrou 186 novos casos de Covid-19 em Piracicaba, nas últimas 24 horas. E no período, 7 óbitos foram registrados em decorrência da doença, sendo 6 homens de 70, 82, ambos moradores do Lar dos Velhinhos, 86 anos, morador do convívio Mundo Melhor, 65, 68 e 45, e uma mulher de 70 anos. E vamos ver agora como fica o trânsito. Recebemos a informação agora. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Campinas, e vai assim até a chegada à Avenida Prestes Maia, em Campinas. Rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada a Campinas. A rodovia Anhanguera tem lentidão em direção a Campinas após a passagem pela rodovia Dom Pedro e depois novo ponto de lentidão na altura da Jockey Club. E encerramos essa edição. Obrigada pela companhia de todos os dias. A Gabriela Cunha traz muito mais informações ao meio-dia aqui no Jornal Todo Dia News. Fique ligado na nossa programação.
E eu fico por aqui, que você tenha um bom dia, te espero amanhã no mesmo horário, às 7h15, aqui na Nova TV Todo Dia, no canal 14.1 Digital e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.